Mesmo que a gente não tenha uma composição de função, mas a função que a gente quer integrar é formada por uma fração, a gente pode aplicar o método da substituição. Os exercícios 7, 17, 33 e 37 da seção 6.4 do livro de cálculo A, da Diva e da Miriam trazem exemplos para a gente resolver nesse estilo. A gente vai ter uma fração e vai precisar descobrir uma função u que quando eu substituo lá na minha função inicial, na minha integral inicial, eu consiga integrar. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para mais novidades. A gente vai começar resolvendo exercícios 7 e 37, porque envolvem funções exponenciais e logarítmicas. E aí, olhando para esse tipo de expressão que é uma fração, a gente vai tentar olhar para ela e decidir qual propriedade que a gente vai utilizar, qual função u que eu vou utilizar. Então, um bom indício é olhar o que acontece com as derivadas dessas funções que aparecem. Eu tenho a derivada de exponencial, então é uma propriedade que eu vou utilizar. A derivada exponencial é a própria exponencial. E a derivada do ln, que é 1 sobre t. Então, quando eu derivei a exponencial, ficou exponencial. Opa, tem exponencial em cima e embaixo. Algum deles eu vou conseguir simplificar. Quando eu derivei o ln, apareceu um t aqui. Será que eu vou conseguir cancelar com esse t? Não. Então, são alguns questionamentos que a gente pode fazer quando não tem composição e tem uma fração. Porque aí vai aparecer, de repente, algum termo ali depois da derivada que eu consiga simplificar. Para integral, a gente vai usar a mesma técnica de integração para resolver. A integral de 1 sobre u du é ln do módulo de u mais a constante de integração. Então, se a gente analisa aqui a questão 7, a derivada da exponencial é a própria exponencial, tá? Mas a derivada de e na t mais 4 também é a própria exponencial, porque a derivada de 4 é zero. Tá? Então, eu posso escolher ou o numerador ou o denominador. Só que se aparecer algum termo aqui em cima, eu não consigo simplificar com a soma, né? Senão já daria para simplificar aqui, né? Não pode. Então, como tem a soma e a derivada desse termo que está somando a exponencial vai zerar na derivada, esse é um bom indício de a gente escolher essa u. Então, eu vou considerar u como e na t mais 4, porque eu sei que a derivada de u em relação a t vai ser o próprio e na t, que a derivada de 4 é zero, e aparece um e na t. Será que eu vou conseguir simplificar com esse que já está ali no numerador? Para isso, eu preciso isolar o dt. Então, ficou du sobre e na t, né? Só passei aqui o e na t dividindo e o dt para o outro lado. E aí, eu tenho essas duas informações para jogar aqui na minha integral inicial. Então, e na t eu vou manter, porque eu não mexi nesse, eu mexi só no denominador, que eu troquei por u, e eu vou trocar o dt por du e na t, dividido, né, por e na t. E aí, eu consigo cancelar o e na t e fica uma integral de 1 sobre u du, que é aquela técnica que tem na tabelinha que a gente listou ali antes de vir para esse exercício. ln do módulo de u mais a constante. Então, nesse caso, em geral, o que a gente vai considerar como sendo u é o denominador ou alguém ali do denominador, tá? Como aqui a gente tinha um mais 4, ficou evidente que a gente teria que levar ele junto com o u, porque a derivada de constante vai zerar. Ok, só para finalizar, a gente precisa voltar para a variável t, então eu vou trocar o u por e na t mais 4, e aí a gente finaliza essa integral. Para a questão 33, qual seria então o indício, né? Qual que seria a melhor escolha para a gente substituir? Se a gente for pegar todo o denominador t, ln de t, eu vou precisar usar a regra do produto. Então, vai aparecer uma soma ali na minha derivada, e soma não é legal para a gente simplificar. Então, eu vou escolher ou t ou ln de t. Como a gente viu que a derivada do ln de t é 1 sobre t, será que esse t que aparece da derivada consegue cancelar aquele t que está lá? Então, eu vou isolar o dt, né? Então, eu vou passar o dt aqui para cá multiplicando e o t para o outro lado. Que como ele está dividindo, ele também vai multiplicar. Vai ficar t du igual a dt. E eu vou substituir aqui nessa integral. O dt eu troquei por t du.
E o ln eu troquei por u. E aí a gente consegue simplificar o t com o t, tá? Em geral, exercícios de livros, isso vai dar certo, né? A gente vai conseguir simplificar. E aí eu fico com a integral de 1 sobre u du, tá? Que é a mesma integral que a gente fez para o exercício anterior. Integral de 1 sobre u é ln de u, mais a constante c. Volto para a variável original, que é t, né? Então ficou ln do ln de t mais a constante de integração. Aqui, gente, não se preocupe com esse ln do ln, tá? É a resposta final, é o que a gente está encontrando como integral aqui, porque a gente está tentando aplicar técnicas, entender técnicas de integração. A gente não está preocupado em muito as respostas que aparecem ali. Uma função que é composição de ln com módulo faz todo sentido matemático, tá? E agora a gente vai para as outras duas integrais, 17 e 37. Eu separei elas porque aquelas eram mais voltadas para exponenciais e logaritmos e essa aqui mais para trigonométricas. Então, nesse caso, a gente também vai utilizar algumas propriedades de derivada e integrais. Quais são essas? E já pensando que a gente fez nos exercícios anteriores, que a gente sempre estava analisando o que tinha no denominador, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, o que eu tenho aqui no denominador? A mais B tangente de θ. Alguém lembra quanto a derivada da tangente? Olha, apareceu a secante ao quadrado. Será que essa secante que aparece consegue compensar essa que está no numerador? A gente já vai ver. E na 37, é a mesma ideia. A gente vai olhar para o denominador e vai ver, ó, a derivada de seno é com seno. Será que eu consigo compensar aqui de cima? Tá? Mas a gente vai precisar escolher ainda de forma mais adequada a função u. E a integral, de novo, a gente vai usar essa integral aqui, já que a gente está falando de uma fração e a gente sempre está analisando o que acontece no denominador, tá? Então, acaba caindo sempre nessa técnica, nessa integral direta. Bom, exercício 17. Se eu pegar só a tangente, vai ficar esse b mais a aqui, vai ficar ruim. E esse a e b que aparece nessa integral, eles são constantes, tá? Então, multiplicar por constante na integral, ela vai, posso jogar para fora. Somar a constante aqui também não vai interferir. A gente sabe que derivada de constante vai zerar. Então, eu vou considerar u toda essa expressão no denominador, porque quando eu derivo, vai ficar o b, e eu sei que a derivada da tangente é secante ao quadrado, tá? E aí, por isso que eu falei que quando eu integro constante, vai poder tirar da integral, tá? Porque quando eu for substituir o dθ, aqui vai aparecer esse b. E aí, eu vou isolar o dθ, passando esse b secante ao quadrado aqui para baixo, né? E o dθ lá para cima, como a gente sempre faz. E agora, eu substituo o dθ e o u aqui nessa expressão. O 2 secante ao quadrado de θ eu vou manter. Eu troquei todo o denominador por u e vou trocar o dθ por essa expressão que a gente construiu. E, de novo, aqui a gente não tem mais soma, não tem mais subtração, então eu posso simplificar secante com secante, tá? A gente só consegue simplificar as multiplicações e divisões. Se tem soma, subtração, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, quem sabe colocar em evidência, fazer um outro processo. Mas nesse caso, como a gente considera essa soma, ela some, não tem mais soma, então fica só multiplicações e divisões. E quando eu faço simplificação de secante com secante, eu fico com esse 2, o b que é constante, posso tirar tudo da integral e fico com a integral de 1 sobre u du, tá? E essa integral a gente já sabe, que é ln de u, a única diferença dos exercícios anteriores é que eu fiquei com essa constante multiplicando, e eu preciso voltar para a variável inicial, que é o θ. Só que o u é toda essa expressão, então ficou 2 ln de a mais b tangente de θ em módulo, né, mais a constante. E a última, também agora a gente vai seguir esse mesmo padrão. A gente sabe que a derivada do seno é cosseno e a derivada da constante é zero. Então, eu vou considerar u como sendo todo o termo que está ali no denominador. 3 menos seno de x. A derivada de u em relação a x é menos cosseno, tá? Aqui eu derivei o seno é cosseno.
derivada, né, do seno é cosseno. Mas como já tinha um menos, eu vou manter esse menos. E aí eu vou isolar o dx, que é du sobre cosseno negativo. Substituo aqui na minha integral. Então, o cosseno que estava no numerador, eu vou manter. Tudo que estava no denominador, inclusive essa subtração, eu vou trocar por u. E o dx eu troco por du menos cosseno de x. Então, eu vou cancelar de novo o cosseno, porque eu não tenho mais soma e subtração. E aqui um detalhe, esse menos que aparece aqui, ele é um menos de sinal, de número negativo, de função ali, no caso, né, negativo. Ele não é u menos cosseno, tá? Ele não é uma operação de menos, então ele pode sair para fora. Mesmo que ele tá no denominador, ele pode sair para fora ali para frente de toda essa integral, tá? Lembrar que menos no numerador, ou menos no denominador, ou menos na frente de uma fração é a mesma coisa, é tudo equivalente, né? Então eu posso trazer tudo aqui para frente. E quando eu cancelo o cosseno com cosseno, eu fico com a integral de 1 sobre u du, que a gente já tá bem familiarizado aqui nesse vídeo, menos ln de u mais c, e volto para a variável inicial, né? Que a gente tinha u como sendo 3 menos seno de x. E assim a gente finaliza essas 3 questões, essas 4 questões aqui que tem fração, não tem composição, mas tem fração para a gente usar o método da substituição. E se a gente observar, a gente sempre considera ali o denominador todo, quando tem multiplicação e soma com constantes. O único momento onde a gente não usou a fração, o denominador todo, foi quando a gente tinha a multiplicação pela variável, que foi o t ln de t. Então, se tem fração, você está tendendo a usar substituição, viu? Que quando eu derivo uma função que eu escolho lá, vai simplificar o que está em cima, no numerador. Então, se tem multiplicação por alguma variável, é melhor tomar um pouquinho mais de cuidado, mas se não, se é só constantes que estão multiplicando e somando, você vai considerar, assim, todo o denominador para ser a sua função u. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, se você gostou, curte, se inscreve no canal e te desejo muitos sucessos aí nos seus estudos. E até o próximo vídeo.